Salve amigos do Diálogo Espírita, estamos nesse nosso programa de hoje. Da mesma forma que nós podemos e devemos escolher criteriosamente as pessoas a quem faremos convite para visitar nossa casa, não é diferente com os espíritos desencarnados. Se não queremos receber estranhos ou quem não nos é simpático, é justo raciocinar que devemos agir inteligentemente, de modo a só permitir a entrada de seres espirituais que nos queiram o bem, possam nos trazer alegria e paz. Apenas uma diferença. Com os da dimensão física, a comunicação é formal, explícita e funcionam bem as barreiras materiais, como portas e paredes. Já para os da dimensão extrafísica, o que os atrai ou os afasta são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e a conduta diária. Se procedermos sempre corretamente, não temos com que nos preocupar, pois só seremos visitados por espíritos bons, amigos e desejosos do nosso bem-estar. Se somos invigilantes nos comportamentos e atitudes dentro ou fora do lar, traremos para dentro deles espíritos estouvados, perturbados, desequilibrados, promotores do desassossego e da discórdia. Portanto, está em nossas mãos o poder de escolha de quem desejamos que adentre o nosso templo doméstico. O bom sempre atrai o bem, e o doente espiritualmente só encontra acesso aos lugares onde sabe que contará com indivíduos que compartilham e se comprazem com seus defeitos e as suas misérias morais. É sobre isso que nós falaremos no tema livre de hoje. Mas antes, no quadro Espiritismo, temos o quadro Espiritismo Responde e também presença literária, onde comentaremos o surpreendente livro Memória Cósmica. Bom programa a todos. Presença dos Espíritos nos lares. Esse é o nosso tema livre de hoje. Comigo aqui o Joilson Mendes, mais uma vez, prazer revê-lo. Rose, da mesma maneira, olá. Alegria tê-la comigo de novo. Nós sabemos, Rose e Joilson, que o lar se diferencia, é um lugar especial, né? Todo mundo sabe disso. Pelo menos a gente deveria considerar assim, considerar esse fato. De que o lar é o lugar onde a gente normalmente passa mais tempo, é o lugar onde a gente convive com as pessoas que mais deveríamos amar, pelo menos deveríamos, né? Nem sempre isso acontece. E também é o lugar da nossa própria intimidade, física e psíquica, espiritual, etc. Então tudo isso faz do lar, da casa, né? A casa é o arcabouço, é a parte material, mas o lar mesmo tem um sentido especial. É diferente. Agora, eu pergunto então para você, juiz, quais os cuidados que a gente deve ter para manter o lar harmonizado e agradável? Primeiramente, a boa educação entre aqueles que ali convivem, né? É o fino trato, o diálogo entre a família, a procura de estar sempre com o pensamento elevado, o culto do evangelho no lar. Né? São situações que ajudam a manter a vibração no lar. E assim, as pessoas que ali convivem se tratarem bem, se tratarem com educação. Né? Esse é um dos princípios básicos, podemos dizer assim. Rose, a gente no lar, nós respiramos o ar, né? É essencial à nossa vida biológica, a manutenção do corpo. A gente poderia dizer que no lar nós criamos uma certa atmosfera que depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e que quando a gente pensa mal, se comporta mal, a gente polui esse ambiente e vai criando... Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu defendo apaixonadamente essa ideia, que não é minha, né? É constatação até, existem estudos a respeito da influência dos ambientes, mas examinem vocês mesmos.
Não há lugares em que você entra e você se sente bem de imediato. Às vezes uma casa pobre, simples, e você se sente acolhido. Às vezes você entra num lugar luxuoso e se sente mal, como se estivesse assim, teia de aranha, ou se sente pesado, sai com dor de cabeça, dor do estômago do ambiente. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles se propagam ao nosso redor, formam o nosso halo mental, nossa vibração espiritual, a nossa aura se propaga, a nossa emoção, nosso sentimento. Se nós cultivamos o bem, temos otimismo, temos alegria, o ambiente ao nosso redor fica leve e agradável. Se cultivamos a maledicência, se assistimos programas de televisão, noticiários sobre violência o tempo inteiro, nos demoramos na crítica aos outros, né? Sem nos preocuparmos com os temas elevados, o ambiente ao nosso redor fica poluído. Isso faz mal para nós, contamina o nosso ambiente doméstico, permite a entrada, às vezes, de entidades inferiores e atinge principalmente idosos, pessoas frágeis, crianças e aqueles que têm uma sensibilidade maior, ocasionando, se for persistente o nosso hálito mental negativo, até doenças e desordens físicas. No caso, Joilson, com as pessoas, eu coloquei na nossa abertura, em relação às pessoas físicas, que as pessoas vivas, né? Costuma se dizer encarnadas. Vivos somos todos. Se você não quer que a pessoa venha na tua casa, você não convida ou desconvida, né? Se ele for um pouco inoportuno. Ou, no último caso, até para malfeitores, você tranca portão, porta, né? E não deixa. Mas os espíritos não atravessam paredes. Como impedir que espíritos negativos entrem na nossa casa? Primeiramente, que nem todos os espíritos atravessam as paredes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes a gente acha que o espírito... Não, tem espírito que você tem que realmente ir lá e abrir a porta para ele entrar, que senão ele não entra. Mas, de uma forma geral, o espírito, quando ele conhece a técnica, porque essa questão de você atravessar a parede, atravessar as portas, para o espírito é uma questão de técnica, de conhecimento, quando ele conhece, ele vai burlar isso. Então, qual é o mecanismo que a gente pode utilizar para se proteger, para criar essa atmosfera psíquica no nosso ambiente, no nosso lar e impedir a entrada destes seres que querem nos perturbar? Primeiro, vamos falar assim, simples, né? É o que o Cristo falou lá atrás: vigiai e orai. Apenas isso. Se você estiver em vigilância constante, você vai cuidar dos teus pensamentos, dos teus sentimentos principalmente. Você vai cuidar para que para que essa atmosfera psíquica não fique contaminada, e você vai criar um campo de energia que vai impedir com que os espíritos adentrem a sua casa. É o culto do Evangelho no lar, como nós já falamos, são as boas ações, os bons pensamentos, os sentimentos, né? Fazendo essas atitudes simples, né? Você com certeza vai criar um ambiente mais protegido. É como nós falamos numa casa espírita. Muitas vezes o obsessor, o que ele faz? Ele te espera na porta da tua casa, aí ele te acompanha da porta da tua casa até a porta do centro, só que ele não entra no centro espírita. Por quê? Porque a casa espírita ela já tem esse campo energético que impede a entrada dele. E dali, quando você sai da casa espírita, ele te acompanha de novo. Então você também tem que criar esse campo energético no seu ambiente, no seu lar. É a criação das barreiras magnéticas, né? Agora, Rose, essas barreiras são sustentadas, né? Vocês já falaram isso de maneira de... Mas temos que aprender como fazê-las, né? Exatamente, evitando emoções e atitudes negativas, curtindo os bons pensamentos. Nesse caso, muitos espíritos nem tentam entrar, outros, se eles tentam, eles serão rechaçados. Agora, mas existem técnicas até para isso. Existem técnicas. Agora, assim, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Muitas coisas, quando se fala em obsessão, dentro do centro espírita, ou fora dele mesmo,
Por isso, tem gente que já fica imaginando que é quando tem objeto voando, pegando fogo no colchão, essas coisas. Nem sempre chega a esse ponto. Mas seria bom se chegasse, porque as pessoas estariam alertas. O pior é a obsessão oculta. A obsessão é mais sutil, normalmente, né? Então começa aqueles problemas de saúde, desentendimento, aqueles conflitos, aqueles atritos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Claro, com certeza. Eu vou, até para entendimento, né, vou citar um exemplo simples de coisas que causam conflitos, antes de entrarmos na obsessão propriamente. Uma vez eu estava com um filho recém-nascido ao colo, entrei na cozinha de casa e estava com um familiar na pia lavando louça e outro tomando café, se preparando para tomar café. Eu vi duas entidades escuras que não conseguiam entrar dentro de casa, estavam do lado de fora, uma dizendo para a outra: essas mentes nós conseguimos. Eu vou passar tal pensamento para a pessoa que está lavando louça e você vai fazer o outro responder assim, tá bom? Eu escutei, não deu tempo, nem comecei a orar, mas não foi possível agir, não deu tempo. Aí uma entidade sussurrou para que estava lavando louça, para que estava para tomar café: diga que tem uma mancha na xícara. A pessoa que estava tomando falou: nossa, essa xícara está suja, tem uma mancha. E tinha uma manchinha de porcelana, não era sujeira. A pessoa que estava lavando louça imediatamente recebeu o impacto mental da outra entidade para retrucar assim: se você acha que lavar louça é fácil, venha aqui você fazer, porque eu estou fazendo o meu máximo. E a discussão pegou fogo. Então, o que acontece? Falta de vigilância, né? Pavio curto, responder às provocações, atender a pensamentos de conflito, nos ligam e permitem que essas entidades nos acessem. Como é que nós fazemos para evitar isso? A higiene física do ambiente, simplicidade no lar, mas a higiene psíquica, né? O cuidado com essas influências espirituais. O pensamento é ruim, não interessa se é meu, se é de terceiro. Ele entra por um ouvido mental e sai pelo outro. Não fica na mente. Todo mundo tem pensamentos ruins. A diferença é que uns cultivam, outros não. Deixe passar para frente e se entregue às coisas boas. Se tem duas coisas, uma torta, uma reta, olhe para a reta. Não se demore na torta, a não ser que você conserte em silêncio. Então, seleção daquilo que nós vamos alimentar. É isso que faz a diferença no ambiente doméstico. Porque provocações e impulsos, bons ou maus, todos temos. A questão é o que nós vamos alimentar. O Kardec define a obsessão como a ação maldosa de um desencarnado. A gente sabe que em outros casos, de um desencarnado sobre um encarnado de uma maneira persistente. Isso. Né? Então, o fato de ter um problema um dia de vez em quando, isso aí, irritabilidade, todo mundo. Coisa, é normal, né? No mundo que nós vivemos. Você gostaria de acrescentar alguma coisa mais sobre esse aspecto aí dessas obsessões sorrateiras com artimanhas dos espíritos? Porque eles são entidades inteligentes, né, Joilson? Sim, sim. Eles podem ter uma índole má de prejudicar, mas tal como os encarnados, que às vezes ocupam todo o seu tempo, os seus recursos intelectuais para o mal, os espíritos também, muitos deles agem assim. E eles utilizam muito das técnicas de hipnose. Né? Eles induzem muito pela hipnose e a gente nem percebe, às vezes, quando a gente cai nessas armadilhas. Coisas pequenas são a porta, porque se eles começarem com coisas grandes, você vai rechaçar. E nas pequenas coisas não. Agora, se você quer entender um pouquinho de como que funciona o teu pensamento, o que nós comentamos aqui a respeito das ondas mentais, tem no livro Mecanismos da Mediunidade um capítulo em que André Luiz trata a respeito das formas pensamento. Busque esse livro numa casa espírita. Mecanismos da Mediunidade, onde André Luiz trata a respeito das formas pensamento. E aí você vai compreender um pouquinho melhor a respeito do que nós conversamos aqui. Rose, agora é importante a gente também não ficar atribuindo a responsabilidade sempre aos desencarnados, né? Claro porque que não. Tudo que começa a acontecer errado, dá uma topada na rua, ou prende o dedo na fechadura, uma série de coisas Fora que são imprevidências nossas. Fora que a influência mental do obsessor para você é uma coisa, de você para os outros é a mesma, né? Nós influenciamos reciprocamente, mentalmente, independente de sermos encarnados ou desencarnados. Uma mãe negativa causa doença nos filhos, né? Uma pessoa maldosa, ela polui todo o seu ambiente, seja desencarnada ou encarnada, não faz diferença. Nós temos que ter regras claras em casa para preservarmos o nosso ambiente. Se nós não vamos até a lata do lixo porque temos comida limpa e não vamos comer lixo se podemos evitar,
nós não vamos adquirir o hábito de nos alimentarmos de lixo espiritual e nos demorarmos nas notícias negativas, assistirmos ou lermos livros indevidos, alimentarmos o pensamento ruim, permitirmos que falem mal de outras pessoas dentro da nossa casa ou que assistam programas de violência, polui o nosso ambiente. Vamos preservar o nosso lar. Por quê? Porque aí nós conseguimos fazer aquela barreira vibratória e não permitimos a entrada de entidades inferiores de formas de pensamento negativo, de encarnados e de desencarnados. O encarnado vai se sentir mal no ambiente em que não pode falar à vontade e evita a tua casa. E tem a contrapartida, porque pensando corretamente, agindo corretamente, nós rechaçamos os maus e atraímos os bons. Com certeza. Essa que é a grande vantagem. O segredo está aí, né? De inverter a polaridade da coisa aí. E sermos fonte de influência positiva, porque a nossa mente é poderosa. E se estiver voltada para o bem, como dizia aquela musiquinha antiga do desenho infantil, o bem vence o mal, nós somos mais fortes. A gente sabe, quem trabalha com mediunidade, que às vezes a entidade ela se aproxima, por exemplo, o dia da semana de atividade numa casa espírita, digamos que seja na quarta-feira. Às vezes, 3, 4, 5 dias antes, a entidade já está se aproximando, envolvendo o médium, preparando ele com o teor vibratório do seu perispírito e tal. Só que nesse momento, na atuação do médium, é fundamental, porque ela passa essas vibrações positivas. É um espírito necessitado, sofredor, e que está dentro da tua casa, e, no entanto, está sendo beneficiada e não prejudica a tua casa. Sim. Né? Porque está sendo conduzida e amparada na tarefa, a pessoa, né? Amigos, nosso tema livre fica por aqui. Segue os nossos demais quadros aí na continuação após o intervalo. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá! No programa O Espiritismo Responde, nós temos a seguinte questão. Eu queria ser médium, o que eu faço? Bem, não é uma questão tão simples assim para a gente abordar, né? Vamos tentar fazer um resumo. Eu gostaria de ler uma parte aqui do Livro dos Médiuns, codificada por Allan Kardec em 1861. Vamos ver o que está escrito aqui sobre a mediunidade, né? Então, essa parte está no capítulo 14, tá? Na questão 159. Então, está escrito assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, de fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Tá? Então, por que é importante a gente saber a definição de mediunidade, né? Por que é importante a gente entender como a mediunidade ocorre? Porque pode-se criar a falsa impressão de que a mediunidade é uma exclusividade de alguns seres privilegiados, ou que através da mediunidade você vai ter acesso a informações, ou ainda que através da mediunidade você vai conseguir realizar alguns efeitos ou feitos na sua vida.
Porém, a mediunidade, que é a possibilidade de um espírito encarnado se comunicar com um espírito, né? Que a gente fala que a pessoa se comunica com o mundo invisível, com os espíritos. Ela tem a capacidade, através da mediunidade, de ver espíritos, ou de falar com espíritos, de ouvir espíritos, de psicografar uma mensagem que algum espírito esteja ditando. E são muitos os aspectos da mediunidade, né? Só que a gente precisa prestar atenção no seguinte: eu posso desenvolver sim a mediunidade, ela é uma faculdade, como Kardec coloca aqui, né? Uma faculdade inerente à condição humana. Algumas pessoas, elas apresentam uma mediunidade num menor grau, outras pessoas apresentam a mediunidade ostensiva, ou seja, elas conseguem, num nível muito maior, se comunicar com o mundo espiritual. Porém, a mediunidade requer estudo, requer aprimoramento, requer direcionamento. Em nenhum momento a mediunidade pode ser tratada de maneira leviana. Então, quando nós nos preocupamos em desenvolver a mediunidade, o importante é se perguntar: por que eu quero ser médium? Por que eu quero desenvolver essa faculdade, né? Que a maioria de nós temos, como Kardec coloca aqui. Porém, nós precisamos então educar essa mediunidade, estudar o livro dos médiuns, ir à casa espírita, receber as orientações necessárias, realizar os cursos para a gente compreender o exercício da mediunidade, e não apenas por curiosidade ou para satisfazer aquelas vontades que podemos ter em algum momento da vida, né? O exercício da mediunidade é uma grande forma de exercer a caridade, uma grande maneira de educar o próprio espírito, e através dele é que a gente consegue exercer melhor as funções e as responsabilidades que nos foram dadas aqui nesse plano, aqui nesse mundo material. Então, não queira apenas desenvolver por desenvolver, mas que seja de uma grande responsabilidade. Continue enviando as suas perguntas e nós estaremos aqui para respondê-las. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo, ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade sob a perspectiva da doutrina espírita. Nosso quadro Presença Literária de hoje, nós vamos falar sobre este livro aqui, Memória Cósmica. Costuma-se dizer que são nos menores frascos que se encontram os melhores perfumes. Pois é exatamente isso que acontece com esse livro. Como eu disse, Memória Cósmica, do estudioso e pesquisador Hermínio de Correia Miranda. Publicação da editora La Chatre de 2008, o exemplar que eu tenho em mãos é da segunda edição de 2014. São apenas 124 páginas, mas que conteúdo, senhoras e senhores. Além do tema pouco comum, que é a psicometria, o Hermínio de Miranda conseguiu a proeza de resumir aqui um outro livro que trata sobre este assunto de 370 páginas. Psicometria foi um termo cunhado por Joseph Buchanan, criador de um instituto nos Estados Unidos para estudar essas faculdades após verificar que um aluno seu apresentava a estranha faculdade de ter impressões do passado, memórias de fatos e seres em contato com fotografias, não só fotografias originais e manipuladas, mas como também das reproduções em jornais e revistas. Tanto o Hermínio de Miranda como outros autores consideram que esse termo psicometria é inadequado, uma vez que não é possível medir-se a alma ou o psiquismo.
Entretanto, como já se tornou de uso corrente, ele é mantido dentro dos estudos dessa área, principalmente dentro da doutrina espírita. O livro de 1863, no qual esse aqui se baseia, descreve 111 experiências com a médium Elizabeth Denton, esposa do professor de geologia William Denton, e da irmã dela, portanto a cunhada do pesquisador, a Anne Creed. Um dos casos mais impressionantes narra uma espécie de autobiografia de um fragmento de rocha de cerca de 2 quilos, no qual, além de uma boa descrição física dos acontecimentos a partir de uma erupção vulcânica, a rocha, parecia pensar, demonstrava estar confusa, expressava sensações, parecia ter vida própria e consciência. No caso de um fragmento de mosaico recolhido das escavações da mansão de Cícero, em Tsuklon, a 25 quilômetros de Roma, o sensitivo, no caso a sensitiva, nada sabia do conteúdo desse objeto e sequer tinha visto. Bastava pegar o embrulho e encostar na testa que já tinha as sensações que passava a descrever. Nessas descrições, o objeto examinado serve de ponte para o passado e para o palco de acontecimentos envolvendo pessoas e eventos diversos. São testemunhas de histórias individuais, familiares, sociais e ambientais. Narra-se as aparências das pessoas, suas vestimentas, seus hábitos, atividades diárias, o caráter, ideias e sentimentos. As experiências demonstraram uma capacidade multiplicadora da evocação dessas memórias, de modo que, por exemplo, se cortar um pedaço de isso é um exemplo concreto, que foi estudado de uma flâmula ou de um estandarte que fazia parte ornamentava a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E foi levado para a Inglaterra e trazido de volta apenas um fragmento. E foi observado que esse fragmento possuía a mesma capacidade de rememoração de fatos e eventos do que o pano completo. Quando Hermínio de Miranda observa esse fato, ele comenta no livro, faz uma lembrança do conceito de universo holográfico, onde das galáxias ao átomo tudo contém as informações do todo. A certa altura, o Sr. William Denton confronta seu conhecimento sobre a origem do petróleo com as revelações obtidas através da esposa, que era médium. Na verdade não era médium, o termo mais adequado é sensitiva, no caso, porque é um fenômeno anímico. Um outro caso trata-se de um fragmento de uma pedra do Monte das Oliveiras. Ela captava os sentimentos e emoções que animavam as pessoas à época de Jesus. Curiosa a expressão de Denton ao dizer que, abre aspas, uma verdadeira nuvem de testemunhas nos envolve por todos os lados dia e noite. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo e também o uso dessa frase dentro do Espiritismo, para explicar a interação aqui na Terra entre encarnados e desencarnados. Denton e com ele o Hermínio de Miranda analisam as implicações dessa faculdade especial no uso da prospecção de jazidas, por exemplo, nos diagnósticos de enfermidades, como fazia o célebre Edgar Cayce, e também para corrigir e reescrever a história da humanidade. A senhora Denton, nas conclusões do livro, do marido, afirma que às vezes tinha visão de quadros estáticos, em outras era em altíssima velocidade, sentia ausência de gravidade e sua vontade era nula. Hermínio de Miranda encerra o livro se perguntando: se um fragmento de rocha pode conter as mesmas informações do todo, seríamos nós hologramas de Deus? Ou Deus seria ele próprio um holograma imenso e nós a ínfima fração desse holograma? Memória Cósmica, excelente livro para saciar a curiosidade sobre o passado e o presente, sobre o poder anímico de viajar no tempo e a imanência de Deus e do homem no universo. Até a próxima semana.